Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FE+. E hoje eu estou trazendo para você a segunda parte da aula de frações. Hoje nós falaremos das operações entre as frações. Já é? Beleza? Vamos começar com soma e subtração? Basicamente, o que eu preciso prestar atenção? Isso aqui é muito importante. Todo mundo tem que saber somar e subtrair frações. Beleza? Tem que saber. Primeira coisa, quando as frações têm o mesmo denominador. Então, vamos lá. Mesmo denominador. Por exemplo, quando eu tenho, sei lá, 1/3 mais 1/3. Quando eu tenho o mesmo denominador, basicamente, eu vou repetir o denominador e vou fazer a operação em cima. No caso, 1 mais 1, 2/3. Sei lá, 4/10 somado com 2/10. Isso aqui repete o denominador e opera a parte de cima, mais, né, 6/10. Erro que a galera comete normalmente. Pega aqui e soma o denominador. E aí, meu irmão, errou, já era, a casa caiu. Então, repete o denominador e faz a continha em cima. Ou soma ou subtração, tanto faz. A cagada se instaura quando o denominador é diferente. Aí, aqui que o negócio embaça. Vamos pegar primeiro exemplo simples. 1/2 mais 1/3. Queridos, eu não tenho como somar 1/2 com 1/3 direto, né? Basicamente, quando eu tenho o mesmo denominador, eu estou dividindo as barrinhas em partes iguais. E aí, eu consigo efetuar essa soma sem problema. Agora, 1/2 mais 1/3 eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar uma fração equivalente a 1/2 e uma fração equivalente a 1/3, de tal maneira que elas venham possuir o mesmo denominador. Então, por exemplo, eu posso imaginar essas duas frações, é só você imaginar entre 2 e 3 um número, ok, que seja divisível por 2 e por 3. Se você pensar um pouquinho, você vai logo imaginar o 6, porque 6 dá para dividir por 2 e 6 dá para dividir por 3. Mas, queridos, esse é o primeiro que veio à tua cabeça. Se você quisesse resolver isso aqui botando 12 nos denominadores, você poderia. O 30, você poderia. Sei lá, qualquer número que seja divisível por 2 e por 3. Por que a gente escolhe o 6 nesse caso? Porque de todos que eu conheço, ele é o menor. Essa que é a maldade. Mas você pode escolher qualquer número que divida o 2 e o 3. Ok? Tio, eu não sei fazer de cabeça. E aí existe um jeito para você descobrir isso, fazer com que você encontre esse denominador comum, que é o MMC, que eu vou te apresentar daqui a pouco. Tudo bem? Então, basicamente, essa primeira fração era 1/2. Esse 2 virou 6. Mas para que ele vire 6, você pegou esse 2 e multiplicou por 3. Mas em uma fração, se você multiplica o denominador, você multiplica o numerador pelo mesmo número. Então, aqui em cima vai ficar 3 vezes 1, 3. Aqui, o 3 virou 6. 3 vezes 2 virou 6. Então, em cima multiplica por 2. E aí, aqui 1 vezes 2, 2. Como agora eu tenho o mesmo denominador, vou repetir e somar em cima. 5/6. Beleza? Presta atenção nisso, eu vou focar nisso aqui para a gente poder entender. Essa fração 1/2 equivale a 3/6. Essa fração 1/3 equivale a 2/6. Você descobriu um denominador comum. Você pegou um cara e percebeu que esse cara, que era o 6, dividia tanto, era divisível por 2 e era divisível por 3. Fechou? E isso se aplica para qualquer situação. Pode ser a maior ou menor. Ó, vou pegar aqui um outro exemplo. Vou pegar 2/3 mais 1/5 menos
1/10. Olha lá. O processo é, descobre um número que seja divisível por 3, por 5 e por 10. Se você não conseguir, aí você vai usar esse método que eu vou te explicar, que é fatorar os denominadores ao mesmo tempo. Decompõe números primos. Ó. Tem algum número que dá para dividir por 2? Então, divide. Repete o 3, repete o 5, 10 por 2 dá 5. Tem algum número que ainda dá para dividir por 2? Dou e dou. Então, vai para o próximo, que é o 3. Lembrando que aqui ficam os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Ok? Então, 3 dividido por 3 dá 1, e eu vou repetir o 5 e o 5. Agora, eu divido por 5. Vai dar 1, 1 e 1. Então, o MMC disso é multiplicar o 2, o 3 e o 5, que é o famoso 30. Esse é o menor múltiplo do 3, do 5 e do 10, que é comum. Então, a primeira fração ficou sobre 30, a segunda ficou sobre 30, e a terceira, espera que ele é menos, também ficou sobre 30. Desiste não, hein? Isso aqui até o ensino médio tem que saber. Não pode dar mole. Isso aqui é matéria para todo mundo, do pequenininho ao grandão. Beleza. Então, olha o que eu estou querendo te mostrar. Por favor, entenda isso. Isso é muito importante. O denominador 3 virou 30, o denominador 5 virou 30 e o denominador 10 virou 30. Mas qual é o fator multiplicativo para que isso aconteça? O 3 para virar 30 foi vezes 10. Embaixo, aí você multiplica em cima também, né? O 5 virou 30, então foi vezes 6. Embaixo e em cima. O 10 virou 30, então é vezes 3 embaixo, vezes 3 em cima. Se ligou? Fala assim, se liguei, tio. Beleza? Tio Fábio, e se eu não conseguir pensar nesse fator azulzinho? Você pode fazer assim também, ó, preste atenção. Supostamente você não conseguiu perceber que 3 vezes 10 dava 30. Pega o 30 e divide por 3, vai. 30 dividido por 3 dá 10. 5 vezes quanto que dá 30? Não sei. Pega o 30 e divide por 5. Dá 6. 10 vezes quanto que dá 30? Não sei. Pega o 30 e divide por 10. Vai dar 3. Percebeu? E agora eu vou multiplicar em cima. Ó. 2 vezes 10, 20. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Para acabar geral sobre 30, eu vou fazer 20 mais 6 menos 3. Isso vai dar 26, 23 30avos. Beleza? Tio Fábio, me dá outro exemplo. E se fosse assim, por exemplo, 2 mais 2 quintos, sei lá, mais 1 quarto. Entrando número inteiro, perfeito? Que é esse caso aqui do 2. Como é que eu faço essa continha? Queridinhos, é só você colocar sobre 1 aqui e efetuar o processo que eu te ensinei. Só que agora é entre os denominadores 5 e 4, porque 1 não precisa. Fechou? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu não sei qual é o número que é divisível por 5 e por 4 ao mesmo tempo. De preferência, o menor. Eu não sei. Então, eu faço o MMC. Ó, pego 5 e 4 e fatoro. Por 2 vai dar 5 e 2. Por 2 vai dar 5 e 1. E por 5 vai dar 1 e 1. E multiplica esses números aqui. 2 vezes 2 vezes 5, 20. Significa que o denominador comum entre esses caras é o 20. Ou seja, presta atenção, essa fração vira essa fração com denominador 20. Essa fração é uma fração equivalente que a gente vai achar com denominador 20. E a mesma coisa acontecendo aqui. Agora, vamos ver o fator de multiplicação. O 1 virou 20. 1 vezes quanto que dá 20? 1 vezes 20. Embaixo e em cima. O 5 virou 20, chuchuzinho. 5 vezes quanto que dá 20? 4. Embaixo e em cima. O 4 virou 20. 4 vezes 5. Embaixo e em cima. E agora é fazer a continha. Ó, 20 vezes 4, 20 vezes 2, 40.
2 vezes 4, 8. 1 vezes 5, 5. Como tem o mesmo denominador, vou repetir e vou somar, já que é uma soma, 48, 53. Fechou? Então, aprendemos aí soma e subtração de frações. Tranquilo? Próximo passo, multiplicação e divisão. Quando eu faço multiplicação, queridinhos, basicamente, sei lá, 2/3 vezes 1/5. Eu estou multiplicando frações. Basicamente, em cima, embaixo, embaixo. Em cima, embaixo, embaixo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Acabou. Pelo amor de Deus, eu não faço MMC para multiplicação. Fechou? Não se faz MMC. Se eu tenho potência, por exemplo, 2/5 ao cubo, significa que a base vai aparecer 3 vezes. 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Em cima, embaixo, embaixo, embaixo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Acabou. Está respondido o teu exercício. Já é? Outro exemplo. Vamos botar aqui. Quando eu estou multiplicando um número inteiro por uma fração. 3 vezes, sei lá, 4/7. Beleza, eu vou fazer a multiplicação. Lembra que aqui é sobre 1, ok? E aí você transforma o inteiro numa fração e faz o quê? Em cima, embaixo, embaixo. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 7, 7. Acabou. Fechou? Tranquilo? Beleza. E quando eu falo da divisão, queridinhos? A divisão de fração, o processo é um pouquinho diferente. Vou pegar um exemplo. Por sinal, o mesmo exemplo do de cima. 2/3 dividido por 1/5. Primeiro detalhe, pode aparecer assim ou assim. 2/3 dividido por 1/5. Ok? É o mesmo resultado, escrito de maneira diferente. Basicamente, a divisão a gente transforma numa multiplicação. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Eu faço isso aqui. A fração não é 1/5, eu faço isso. Eu inverto. Então, fica 5 sobre 1. E agora eu vou usar o processo da multiplicação. Em cima, embaixo, embaixo. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3. Acabou, está respondido. Beleza? Então, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vou mudar aqui o exemplo. Vou botar 4/5 dividido por 2/6. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 6/2. E agora eu faço em cima, embaixo, embaixo. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 2, 10. Lembrando, eu não sei se vocês estão escutando, mas tem um cachorro latindo na hora da gravação. Está valendo. O que acontece? Toda vez que eu chego numa fração, é importante fazer a simplificação. Então, por exemplo, nessa fração aqui, o ideal era eu fazer isso aqui. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. Nós chegaremos na fração 12/5. Isso é importante. Tranquilo? Tio Fábio, e se a divisão for assim? Presta atenção. Vou botar aqui. Vou botar um exemplo aqui. 2 dividido por 3/5. Ok? E o outro exemplo, aqui também, sei lá, 4/5 dividido por 7. Como é que eu faço esse tipo de divisão? Aqui é um número inteiro dividido por uma fração. Aqui é uma fração dividido por um número inteiro. Então, esse 2 eu transformo em fração, 2 sobre 1. Isso aqui, chuchuzinhos, é a mesma coisa que 2 sobre 1 dividido por 3/5. Tá vendo? E o processo de divisão é, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Troquei 3/5, virou 5/3.
E aí eu faço em cima, embaixo, embaixo. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3. Acabou. Aqui, 4/5 dividido por 7. Ó, é 7 sobre 1. Então, isso aqui, na verdade, está escrito o quê, queridinhos? 4/5 dividido por 7 sobre 1. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O resultado disso, em cima, embaixo, embaixo. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 7, 35. Em ambos os resultados, eu não pude simplificar. Então, ela já é irredutível. Ok? Vale um parêntesezinho para fazer o cálculo, por exemplo, assim, ó. Se eu peço, espera aí rapidinho que a caneta do nada parou, voltou. Se eu peço para você calcular isso aqui, ó, por exemplo, 3/4 de 80. Como eu faço para calcular isso? Basicamente, o processo é o seguinte. Eu pego esse 3 e multiplico aqui em cima e o resultado divide pelo de baixo. Então, vai ficar 3 vezes 80 dividido por 4. 3 vezes 80, 240. Dividido por 4, 60. Ok? Sei lá, 2/5 de 100. Multiplica 2 vezes 100 e divide por 5. Isso vai dar 200 dividido por 5, que é o famoso 40. Tio Fábio, por que isso acontece, essa conta específica? Preste atenção no tio Fábio. Nesse primeiro exemplo, como é que a caneta não está aparecendo? Apareceu de novo. Nesse primeiro exemplo aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu quero 3/4 de 80. 3/4 representa isso aqui. Ó. Vê se você consegue concordar com o tio Fábio. Ó. Isso aqui representa 3/4. E o todo é 80. Como eu dividi em 4 partes, significa que cada parte vale 20. Vou falar de novo. O todo é 80. Como eu dividi em 4 partes, significa que cada parte vale 20. Como eu quero 3 partezinhas, ó, que eu pintei, 20, 20, 20, que dá os 60. Já é? Viu como é que funciona? A mesma coisa acontecendo aqui. Ó. Nesse exemplo, eu dividi a minha barrinha em 5 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Isso vale 100. Como eu dividi em 5 partes, cada parte vale 20. Tio Fábio deu o mesmo resultado do anterior. Foi coincidência. Pura coincidência. E eu quero 2 partes. Por que 2? Porque aqui é 2/5, está vendo? Vê se o resultado não dá certinho 40. Ó. Fechou? Deu para entender isso? Isso é importante saber fazer, né? Quando eu quero uma fração de um número, né? Isso é muito importante. Então, é isso, galerinha. Eu mostrei para vocês as operações básicas de fração, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo e vamos que vamos estudar. E não esquece de dar like no vídeo do tio. Beijo, queridos!